Final da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos. E medite, ou lembre-se de algum fracasso da sua vida. O momento que você foi humilhado, humilhada, que deu tudo errado para você, que você pensava uma realidade e aconteceu outra. Quando você colocou todo o teu esforço e nada deu certo. Quem não passou por momentos de fracasso, de falimento, onde todos zombaram de você, e eu quero que você volte a esse momento da sua vida, mesmo que foi dolorido, o momento do teu fracasso, do teu falimento. E que entre nele o Senhor Jesus. Que entre agora na tua vida, no dia do teu falimento, da tua humilhação, quando todos sorriam, zombaram de você, quando a tua capacidade não serviu para nada, tudo que você estudou, tudo que você planejou, tudo que você desejou, não serviu para nada naquele momento. Você simplesmente foi humilhado, você foi falido, falida. Dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua missão de pai, de mãe. Eu tive a alegria de morar mais de 4 meses no mar da Galileia. E à noite, eu pegava uma barca e ficava navegando na beira do mar. E às vezes sozinho, eu pagava um pequeno aluguel e ficava ali na beira do mar da Galileia. E muito dessa pregação eu escrevi lá. Escuta, o Senhor Jesus chama Pedro quando ele estava falido, humilhado. Diz o Evangelho, ele um grande pescador, passou toda a noite e não pescou nada.
E é claro que toda a cidade de Cafarnaum ficaram sabendo da humilhação. Você, Pedro, um grande pescador com teus parentes, não pegou nada durante a noite, nenhum peixe, Pedro. E quando nasceu o sol, diz o Evangelho, o Senhor Jesus estava pregando, e a multidão cercava o Senhor. Era um sucesso a pregação do Senhor Jesus. A multidão apertava o Senhor de todos os lados e anunciava a boa nova à beira do mar da Galileia. Estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Está escrito: a multidão comprimia Jesus para ouvir o Evangelho. Imaginem, a multidão comprimia o Senhor para escutar o Evangelho. E ao mesmo tempo, naquela mesma manhã, Pedro está falido. Com Tiago e João, os três, prostrados, humilhados. Passamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas aí entra o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus entra no falimento de Pedro. O Senhor Jesus entra na humilhação de Pedro. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor. Em meu nome, em nome de todos os que me escutam, pelo nosso orgulho. Perdão, Senhor, porque nós temos ainda tanto orgulho dentro do coração. Nós somos chamados de cristãos, mas ainda temos no coração a mania desgraçada de pensar que eu posso sozinho, que eu faço sozinho, que eu tenho o direito de fazer tudo sozinho. E o que é pior, Senhor, eu outorgo os méritos a mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu outorgo os méritos a mim mesmo, o mérito é meu. Quantos de nós ainda, Senhor, amamos por merecimento? Quantos de nós, Senhor, amamos e ainda queremos comprar o Teu amor por aquilo que fazemos? Senhor, ensina-nos o Evangelho na raiz, na autenticidade dEle. Porque estamos nos cansando de tanta hipocrisia. Quantas comunidades amam por merecimento, Senhor? Comunidades que levam o Teu nome, que anunciam o Teu nome, mas por dentro amam por merecimento. Ninguém quer entrar no falimento de ninguém, Senhor. Ninguém quer entrar na desgraça de ninguém. Ninguém quer entrar na fraqueza de ninguém. Nós queremos só méritos, méritos e méritos, e pessoas que só nos levam ao aplauso ou que são aplaudidas. E quando alguém tem um falimento nas comunidades, o primeiro passo que nós fazemos é este: expulsa as pessoas. Você não cabe na nossa regra de vida, você não cabe na nossa doutrina, você não cabe na nossa moralidade, então rua para você. Acabou tua vocação, eu tenho a autoridade de acabar com a tua vocação, porque você é um falido, você é uma falida, então rua para você. Assim nas paróquias, assim acontece nas comunidades.
Mas o belo é que o Senhor Jesus faz tudo ao contrário. Está escrito no Evangelho, o Senhor, olha o verbo, o Senhor entrou na barca de Pedro. Esse verbo, entrou, é maravilhoso. O Senhor, comprimido pela multidão, pregando o Evangelho, ele decide entrar na barca de Pedro. Agora escuta, Pedro ainda não tinha um conhecimento profundo do Senhor Jesus. Não pense vocês que quando Pedro disse, Senhor, pela tua palavra vou lançar as redes, que ele era derretido por Jesus. Senhor, meu senhorzinho, meu querido, eu acredito em você profundamente. Não, não era assim não. Leva o Evangelho na verdade. Pedro ainda não conhecia o Senhor profundamente. Pedro, a palavra é essa, o Senhor invade a barca de Pedro. Pedro não convidou o Senhor para entrar na sua barca. Vamos tirar a poesia do Evangelho. Pedro não convidou o Senhor Jesus a entrar na sua barca. Jesus entrou. E eu repito, entrou no falimento de Pedro. Pedro estava humilhado. E eu pergunto, medite comigo, como estava o coração de Pedro depois de passar uma noite sem nada pescar? É uma humilhação a um pescador. Quem gosta de pescar, até nesses pesque pagos, é uma humilhação quando você passa o dia lá e não pesca nada. Imaginem um pescador famoso como Pedro, uma aldeia pequena como Cafarnaum, ou Tiberíades, todas próximas, voltando da noite, ao raiar do dia, com a barca vazia. Baita humilhação, grande humilhação. E todos comentavam, vejam lá, a barca de Pedro vazia. Tiago e João, seus parentes, olha, o grande pescador não pescou nada. E mais, enquanto Jesus estava no sucesso, a multidão o cercava, Pedro estava no falimento. Olha o contraste, Jesus, a multidão o cercava e o aplaudia. Talvez apertava o Senhor, como diz o Evangelho, enquanto naquele mesmo lugar Pedro estava humilhado. Mas o que é belo no Senhor Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Qual é a maravilha do Senhor Jesus? Ele entra na barca de Pedro, ele invade a barca de Pedro. Diz o Evangelho, capítulo 5, verso 2: viu 2 barcos que se achavam à beira do lago. Os pescadores que haviam desembarcado lavavam as suas redes. Qual é o sentimento de Pedro ao lavar as redes? Primeiro, raiva. Não pesquei nada, lavando as redes e nada. Medo, raiva, medo, rancor. O que minha esposa vai dizer? Pedro, você passou a noite inteira e não pescou nada. Pedro era casado. O que a sua sogra vai dizer? E talvez Pedro disse a Tiago e a João: eu falei para vocês que não era bem desse lado que tinha que jogar a rede. Eu não passei a noite falando para vocês que não era desse lado do mar, que podíamos ter ido do outro lado do mar. E nós fazemos a mesma coisa quando falimos, buscamos culpar os outros.
Com certeza, Pedro estava com o coração humilhado, sentido, com raiva. Nós conhecemos o coração de Pedro. Nervoso, agitado. E o Senhor Jesus, sem ele convidá-lo, sem ser convidado por Pedro, entra na sua barca. Bem, aí é o maravilhoso Senhor Jesus, que vai chamar Pedro no dia do seu falimento. Escuta o que é uma vocação, hein? Arranca o caráter meritório da tua vida. 90% dos cristãos que eu conheço amam por mérito. Tudo é meritório. Eu só faço isso por você, se você fazer isso por mim. E até o meu relacionamento com o Senhor é meritório. A expressão alcançar a graça, teologicamente é erradíssima. Não se alcança o que é de graça. É uma expressão popular, mas não se alcança o que é dado de graça. Graça é graça, graça é dom, graça é o amor de Deus, o Senhor que toma a iniciativa. O Senhor Jesus é Deus, é o verbo de Deus que se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele entra na barca de Pedro e vai chamar Pedro. Escutaremos o Evangelho. Pedro, esquece os peixes, porque de hoje em diante tu serás pescador de homens. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o mesmo, Senhor Jesus. Os teus sentimentos são os mesmos, o teu modo de agir é o mesmo. E o Senhor continua realizando maravilhas nos que estão caídos. O Senhor continua realizando maravilhas pelos que estão falidos diante dos olhos dos outros. Os que são humilhados. Bendito seja, Senhor Jesus, por essa manhã, à beira do mar da Galileia, quando o Senhor entra na barca de Pedro, na barca que estava vazia, talvez se estivesse cheia de peixes, o Senhor não entraria. Bendito seja o Senhor, porque a barca de Pedro estava vazia, e o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por não permitir que Pedro não pescasse nada naquela noite, porque foi a tua mão que impediu e foi a tua mão que encheu a barca. Sem dúvida alguma, Senhor Jesus, foi a tua mão que passou uma noite dizendo aos peixes: não vai entrar na rede deles, porque o Senhor é Deus sobre toda a natureza. Mas também, Senhor, foi a tua mão, foi a tua voz que disse: venham peixes, venham, eu que os criei, venham para a rede de Pedro agora. Filho e filha da igreja, por isso escreveu o apóstolo Paulo: a vocação é irrevogável. Você sabe que depois, diz o Evangelho, que Pedro viu o milagre acontecendo, ele vai se prostrar diante do Senhor, arrependido. E quando Pedro esquecer do arrependimento, esquecer de quem ele é, o galo vai cantar para lembrá-lo: Pedro,
lembra-te de quem tu és. Lembra-te, Pedro, de quem tu és. Larga fora o teu orgulho. Mas medita comigo. O Senhor entra na barca. Pedro nervoso, angustiado. Os sentimentos de Pedro. O Senhor entra. Eu me lembro que eu meditava isso tanto naquela noite no mar da Galileia. E eu chorava abundantemente, porque é lindo estar naquele lugar. Senhor, entrastes na barca de Pedro, no falimento de Pedro. E o Senhor anuncia a ele a boa nova. Anuncia a boa notícia. Mas para causar mais admiração e mais nervoso a Pedro, o Senhor disse assim: Pedro, vamos jogar a rede no mar. Ora, não se pesca durante o dia. A pescaria é à noite. E Pedro pode ter pensado: escuta aqui, Jesus de Nazaré, o Senhor é carpinteiro. O Senhor não sabe nada de pescaria. Eu sei que nós estamos acostumados a ver o Evangelho todo docificado. Não, Senhor Jesus, obrigado por entrar na minha barca. Obrigado, Senhor. Não, não foi assim. Jesus de Nazaré, eu te conheço. Você é mestre. Mas você não sabe nada de pescaria. Como que o Senhor está dizendo para mim lançar as redes ao mar agora, durante o dia? Aí vem aquela palavra que fecunda o Evangelho: Senhor, está certo. Por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Mas escuta, a vergonha será tua, hein? Se a barca voltar vazia, é tua palavra. A humilhação fica para você, porque eu estou cansado de ser humilhado. Tá bom, Senhor, por causa da tua palavra, mestre, eu vou. Não há dúvida que Pedro reconhece a autoridade do Senhor, mas não reconhece qualquer a suavidade que estamos acostumados. Ele reluta. Muito bem, Jesus, tá certo, por causa da tua palavra, porque o Senhor está na minha barca, porque o Senhor já é conhecido do meu coração, eu vou lançar as redes. Claro que Pedro não imaginava milagre algum. Não pense que Pedro disse: Senhor Jesus, tu és Deus, tu vais fazer uma maravilha agora. Não, não. Tanto que a reação de Pedro, depois do milagre, é muito forte. Ele se prostra diante do Senhor. Vai embora, Jesus. Eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. A atitude de Pedro é igual, semelhante à atitude do profeta Isaías hoje, quando o Senhor lhe mostra o céu e os serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Isaías diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. O Senhor disse: não. E o serafim vem com carvão em brasa e toca nos lábios do profeta. E o Senhor diz: quem enviarei eu? E o profeta diz: eu irei, Senhor. Porque ele sente a purificação, ele sente a graça do Espírito Santo nos seus lábios. O carvão em brasa queima os lábios do profeta Isaías. Mas ele se tem
tomado pela indignidade. Pedro, depois do milagre, a mesma coisa. Mas escuta para que você entenda no seu coração como é maravilhoso o Evangelho, como nós temos que tirar o meritório do coração, como nós temos que parar de pensar que Deus me ama por causa dos meus méritos, por causa da minha bonança, por causa dos meus êxitos. Não é assim. O Senhor te ama principalmente no teu falimento. Essa é a boa nova, por isso boa notícia. Evangelho 1, boa notícia é essa, a boa nova. O que é a boa nova? Deus te ama gratuitamente. Deus te ama gratuitamente, não é mérito teu. Mas volte a meditar comigo. O Evangelho diz: o Senhor subiu em uma das barcas, meditamos isso, entrou, que pertencia a Pedro, e pediu a esse que deixasse a praia e se afastasse um pouco. Depois o Senhor começou a pregar. A barca de Pedro é um ambão, como este aqui. Jesus começou a pregar da barca de Pedro. É lindo isso. A barca é a igreja, é a esposa do Senhor, dizem os santos padres. E é verdade, claro. Ele entra na barca de Pedro e começa a anunciar o Evangelho. É a cátedra do Senhor. A cátedra do Senhor é o falimento de Pedro. Está claro isso? Você que se acha meritório, você que se acha orgulhoso, você que se diz grande pregador do Evangelho, mas expulsa os caídos da sua vida. Você que exclui. Escuta, a cátedra do Senhor Jesus é o falimento de Pedro. É a barca falida de Pedro. O Senhor escolheu a barca furada, posso assim dizer, de Pedro, falida de Pedro, para anunciar o Evangelho. E o Senhor, da barca de Pedro, começa a falar, começa a anunciar o Evangelho. É lindo isso. Vocês estão entendendo? E a multidão ficava encantada. Escuta o que eu vou dizer. A multidão quer encontrar Jesus. A multidão quer que o Senhor seja anunciado. O Evangelho não é moralismo. O Evangelho não é regrismo. O Evangelho do Senhor Jesus não é meritório. E quantas vezes eu escutei falar a palavra Evangelho, mas ainda não sei quem é, porque o Evangelho é Jesus. O Espírito Santo te ensine. As ovelhas querem pregação, as ovelhas querem ver Jesus, querem conhecer Jesus. Não adianta pregação só de livros. As ovelhas querem experiência. As ovelhas querem ver Jesus como uma multidão que comprimia o Senhor, porque ele pregava o Evangelho da barca de Pedro, cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram, Jesus vem de Nazaré, cheio do Espírito Santo. É assim a pregação, cheia e cheio do Espírito Santo. Precisamos ser mergulhados no Espírito Santo. Depois que ele assentou-se na barca, diz o Evangelho, o Senhor ensinava as multidões, ensinava. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: vai ao largo, vai às águas mais profundas.
E Pedro disse: mestre, escuta, nós trabalhamos a noite inteira, sem pegar nada, mas confiando na tua palavra, eu vou lançar as redes. Mas confiando na tua palavra, hein? Porque se a barca voltar vazia, eu repito, a humilhação é tua, Jesus de Nazaré. Quantas vezes nós fazemos como Pedro? Quantas vezes? Colocamos o Senhor à prova. E ainda levando o nosso mérito. Senhor, eu faço tanto por você. Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana. Senhor, eu faço meu calhamaço de orações o dia inteiro. Mas por que está acontecendo isso comigo? Mas o que está faltando? A palavra. O que a ovelha tem sede? Da palavra. Olha o que Pedro disse: Senhor, por causa da tua palavra. Filho, filha da igreja, nós precisamos do evangelho de Jesus para viver. Você está aqui agora escutando o evangelho. Nós precisamos do evangelho do Senhor para viver. Não adianta uma vida devocional. Nós precisamos da palavra do Senhor Jesus, que pode mudar a tua vida, que pode fazer o impossível na tua vida, que pode mudar tudo na tua vida em 1 segundo. O Senhor Jesus está vivo, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eles o fizeram, diz o Evangelho, e capturaram uma grande quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Imaginem, depois de uma noite de fraqueza, de humilhação, de falência, pescaram tanto, mas tanto, e aqui algo que eu meditava: o Senhor é Criador, Jesus é Deus. E eu creio que esses peixes foram criados naquele momento, somente para dar a Pedro uma alegria no seu falimento. Jesus criou aqueles peixes naquele momento. E as redes se rompiam. Se rompiam tanto que chegavam, diz o Evangelho, a rasgar. Fizeram sinal aos companheiros do outro lado do barco: venham nos ajudar, venham. E vieram mais 2 barcos, e encheram os 2 barcos, a ponto de quase os barcos afundarem. Imaginem. Olha como é que age o Senhor Jesus. Filho e filha da igreja, eu estou falando como é belo a fé. Como é belo entregar o abandono da sua vida ao Senhor Jesus. Por favor, jogue fora o teu meritório. Entregue a sua vida. E se você tem vivido falimento, se você está falido, falida, interiormente, se estão pisando em você, humilhando você, se você não se sente nada, ou se dizem a você: você não presta para nada, você não tem serventia nenhuma, escuta, o Senhor vai entrar na sua vida de forma maravilhosa.
Porque o Senhor ama os falidos, o Senhor ama os caídos, e o Senhor vai chamar a Pedro, eu repito, diante da sua humilhação. Pedro, de hoje em diante, Pedro, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens, você será meu, eu sou teu e você é meu. Eu amo o teu falimento, eu rego, eu derramo sobre você as alegrias do Espírito Santo. E eu volto a dizer, quando Pedro negou o Senhor, na última noite da sua vida, na última noite da vida do Senhor Jesus, Pedro o negou 3 vezes. E o galo cantou. Vocês meditam ou não que Pedro se lembrou desse dia? Diz o Evangelho que Pedro chorou amargamente. Porque o canto do galo lembrou a Pedro quem ele era. Se ele havia acumulado meritocracia dentro dele, como nós acumulamos. Veja nas paróquias, nas comunidades, como tudo é meritório. Tudo é meritório. Quase nada é gratuito. Por isso o evangelho fica tão distante. E fica aquele evangelho pesado, sabe? De lei, de norma, de moralismo, de livro, de leis, de normas. E se esquece o evangelho da graça do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, que Pedro viveu hoje na sua vida. A reação de Pedro. Vendo Simão Pedro, o que aconteceu? O que Pedro fez? Caiu de joelhos. O seu corpo se inclina. Senhor, vai embora. Sai da minha barca. Porque eu sou um homem pecador. Vai embora, Senhor. Pedro reconhece a sua indignidade. Senhor, vai embora da minha barca, meu Deus. Como se dissesse assim no seu coração. Claro que ele vai reconhecer o senhorio de Jesus em outra situação. Mas vai embora, Senhor. Eu sou um homem pecador. E o Senhor diz: Pedro, Simão, de hoje em diante, eu farei de você pescador de homens. Filho e filha da igreja, essa prostração de Pedro é extraordinária. Na verdade, o seu corpo, essa prostração do seu corpo, por isso a liturgia, ela fala com o nosso corpo. Eu particularmente, quando vejo elevar o corpo e o sangue do Senhor, imediatamente a primeira reação do meu corpo é ajoelhar, é prostrar. Porque é o meu Senhor. Então meu corpo grita, ajoelha, adora o teu Senhor, se humilha diante dEle, joga fora todo o teu meritório.
Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas dize uma palavra e teu servo será curado. Senhor, eu não sou digno, mas entra na minha casa, entra, Senhor Jesus. Pedro sente essa indignidade diante daquela multidão, a barca está cheia de peixes. Senhor, eu não sou digno. Vendo isso, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 8. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem culpável. É que o pavor havia tomado a ele e a todos que estavam com ele, diante da quantidade de peixes que pescaram. Do mesmo modo, Tiago e João, a mesma coisa. Vocês se lembram que os 3 estarão na transfiguração do Tabor. Os 3 estarão na noite do Getsemane. Que eleição maravilhosa que o Senhor fez a eles. De hoje em diante, vocês serão pescadores. Jesus disse a Simão: não temas. Simão, não temas, eu sou Jesus, e eu te dou a tua vocação, eu te dou a minha eleição. Olha que lindo, os eleitos do Senhor, a eleição é maravilhosa. É claro que o Senhor tem os seus eleitos, Ele ama a todos e a todas, mas é claro que o Senhor tem os seus eleitos. Pedro, eu estou dando a você uma eleição, estou dando a você uma vocação, estou dando a você um chamado, de agora em diante, sem tirar a tua essência, Pedro. Quantas vezes nós queremos matar a essência das pessoas por causa do Evangelho? Eu quero aqui fazer o meu louvor ao Padre Eduardo, público, a irmã Luísa. 10 anos que eu estou aqui na associação, 10 anos. Em nenhum momento eles podaram o meu jeito de ser. Em nenhum momento, mesmo diante da situação que eu estou vivendo, em nenhum momento o Padre Eduardo disse: muda o teu modo de ser. Pelo contrário, porque o Padre sempre viu em mim a minha vocação. A irmã Luísa a mesma coisa, e eu dou aqui o meu testemunho. Estou aqui há 10 anos, não é 10 dias nem 10 meses, 10 anos, vindo para cá numa situação de falimento. Eu vim para cá numa situação de falimento. Mas como é lindo o Evangelho. Como é maravilhoso quando se ama gratuitamente e se dá liberdade às pessoas de serem quem ela é. Nossas comunidades estão perdendo isso, hein? Nós queremos colocar as pessoas todas numa forma, pensando que carisma é forma, e não é. Queremos colocar as pessoas todas na mesma forminha. Tem que ser tudo igual, tudo do jeito que eu quero. E ai se elas falirem, porque se falir, como eu já disse, é olho da rua. Esquece o Evangelho, rua. E o Senhor Jesus maravilhosamente entra na barca de um falido na manhã. Entra na barca de um falido. Escuta, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece fiel ao chamado que Ele faz, mesmo quando o eleito o abandona. A vocação é irrevogável. Pedro, Simão, escuta, você está humilhado, você está falido, você viu a graça que eu lhe dei nessa manhã,
Olha os peixes que você não pescou durante a noite, eu te dei 7 vezes mais. Agora escuta, esquece os peixes. É tão lindo isso que diz o Evangelho, assim termina o Evangelho. Doravante serás pescador de homens, trazendo então os barcos para a terra. Olha que lindo, Pedro, Tiago e João, trazendo os barcos para a terra. Não ficaram contando os peixes, nem preocupados com os peixes. Que diz o Evangelho? Deixando tudo, seguiram o Senhor. É maravilhoso o Evangelho. Deixaram tudo, até os peixes do milagre. Largaram tudo, fica aí a barca, fica aí os peixes, tudo foi largado e seguiram o Senhor. Isso é vocação à liberdade. Por isso o carisma causa tanto medo. Por isso o carisma, a eleição, ela causa tanto medo, porque o eleito é livre, a eleita é livre, e ela sabe do seu chamado, ela sabe da sua vocação, sabe daquilo que o Senhor tem para ela. Senhor Jesus, o Senhor é Deus, e só o Senhor poderia reunir tantos peixes naquele momento. O Senhor é o Senhor da natureza, acalmou o mar, fez calar o vento. Estamos hoje no 8º dia, o dia da plenitude. É o teu dia, Senhor Dominus, dia do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor pode tudo na nossa vida, Senhor. O Senhor pode tudo. E mais uma vez, Senhor, perdão pelo nosso meritório, perdão por julgar as pessoas, perdão por condenar as pessoas, perdão, Senhor, por não ter misericórdia das pessoas, perdão, Senhor, por não querer entrar na barca dos falidos e só querer a barca dos aplausos, porque se a barca estivesse cheia, não haveria milagres. O milagre só acontece naquele que necessita do Senhor, naquele que clama ao Senhor, naquele que é humilhado por causa do Senhor. Por isso precisamos do Espírito Santo. Não adianta só livros, não adianta. Não adianta só planos pastorais, não adianta. Não adianta só regras e um monte de folhas escritas numa gaveta, não adianta. O que precisa é o carisma, é o amor do Evangelho. Quantas comunidades estão aí impregnadas somente no escrito, na norma, na lei, e esqueceram o Evangelho, esqueceram o amor que salva, esqueceram que o Senhor Jesus entra na barca de Pedro, a barca de um falido, e diz a ele: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Escuta, medita no teu fracasso. Como eu comecei essa pregação, como que você se sentiu no dia do teu fracasso? Como Pedro, pescador por excelência, passa toda a noite e não pesca nada, fracassado. Um pescador fracassado, humilhado. Eu volto a dizer, qual foi a situação da sua vida que você foi humilhado? E maravilhosamente o Senhor entrou. Senhor, eu quero te louvar por tudo. Eu quero te glorificar, Senhor Jesus, porque o Senhor está vivo.
E o teu evangelho, Senhor, é a nossa alegria. Obrigado porque o Senhor continua chamando, o Senhor continua elegendo, o Senhor continua chamando de coração a coração, olhos nos olhos. O Senhor continua elegendo, e a tua eleição é irrevogável. E se aqueles que foram eleitos te abandonaram, o Senhor continua fiel. Isso é maravilhoso, Senhor. Por isso nosso louvor. Entre tantos momentos da vida de Francisco de Assis, o frade que não conseguia jejuar, com uma fome, coitado, uma fome, e foi dizer ao pai seráfico: Francisco, eu não consigo jejuar. Estou com uma fome que eu não aguento. Estou desmaiando, eu não consigo. Francisco foi lá, pegou a regra de vida, mostrou para ele dizendo: olha aqui. Não. Sabe o que ele fez, Francisco? Vem aqui comigo. Cozinhou uma panela de carne e comeu com o frade. Cozinhou uma panela de carne, pão, e falou: vem cá, fradinho. E comeu com ele. Isso é evangelho. O resto vai ser queimado como palha. Não vale nada. Senhor Jesus, obrigado pelo chamamento de Pedro. Obrigado, Senhor. O teu amor é maravilhoso. Farei de ti pescador de homens. E escuta, a vocação da igreja nasce do escutar, hein? Se você não escuta, não tem como pregar. Não adianta. Tem que escutar. Em latim se diz ecclesia audiens, igreja que escuta. Igreja que escuta. Sem escutar Deus não se prega. Não adianta. Sem escutar Deus não se anuncia o evangelho. Eu disse, o povo tem sede da palavra. O povo tem sede da palavra. Fique de pé. Ministério, eu falei do falimento. Imaginem vocês no encontro, de repente esquece a música, esquece a nota, e vira aquela, lá dentro de vocês, naquela humilhação pública. Mas como é que eu fui esquecer? Ensaiei tanto, na hora de cantar esqueço. Um exemplo aqui para os músicos. Por isso a vocação de vocês é irrevogável. Mesmo que um dia vocês esqueçam, o acorde do violão estoure, quebre na hora do canto, Deus é amor. O Senhor elegeu vocês. Vamos cantar. Em homenagem a Pedro. Tu. Essa é outra? Vamos lá. Dai-me um coração decidido, dai-me forças para continuar. E quando minhas redes romperem alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar. Mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar. Mas em atenção à tua palavra, as redes eu volto a lançar.
Senhor Jesus, gratidão. Quero chamar aqui o Henrique e a irmã Luísa. Irmã Luísa, fala uma palavra da alegria da eleição, irmã Luísa. A alegria da eleição, irmã Luísa. Fale pra gente. A sua palestra, padre, foi impressionante. Queridos irmãos, guarde essa palestra. Coloque em prática. Porque, enquanto ele falava, eu pensava comigo. O dia que eu disse sim à vida religiosa, eu disse meu pai em primeiro lugar, não quero nada, pai. E hoje eu posso dizer para vocês, não tenho nada de humano, não possuo nada, não tenho herança, não tenho nada. Mas o que eu tenho é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que me trouxe até aqui. Vou fazer 62 anos de votos religiosos. E louvado seja Deus, porque Deus nos dá tudo. O Senhor Jesus nos dá tudo. Nós temos fracassos, tive queda, tive tudo que pode imaginar uma pessoa humana. Mas o Senhor me fez vencer todos. E hoje eu posso dizer, sou uma religiosa e quero ser fiel até o fim. Muito obrigado, Senhor. Demos graças a Deus. Cantar com alegria. Louvo muito pela palestra. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor.